A ideia de ter um estoque de alimentos em casa pode parecer um pouco assustadora para algumas pessoas. Afinal, quem quer passar a vida toda comprando e armazenando comida? Mas a verdade é que ter um estoque de alimentos pode ser uma ótima ideia, por vários motivos. Em primeiro lugar, ele pode te ajudar a economizar dinheiro. Quando você tem um estoque de alimentos, você não precisa correr para o mercado toda vez que precisa de algo para comer. Você pode simplesmente pegar o que precisa do seu estoque. Em segundo lugar, um estoque de alimentos pode te ajudar a se preparar para emergências. Se houver um apagão ou uma tempestade, você terá comida para se alimentar até que a situação se normalize. E, em terceiro lugar, um estoque de alimentos pode te ajudar a comer mais saudável. Quando você tem um estoque de alimentos, você está mais propenso a comer alimentos frescos e saudáveis. Afinal, você não vai querer desperdiçar a comida que você comprou para armazenar. Mas antes de começar a montar seu estoque de alimentos, é importante saber algumas coisas que não te contam sobre esse assunto. 1. Não é preciso ter um estoque enorme. Muitas pessoas pensam que precisam ter um estoque enorme de alimentos para se prepararem para uma emergência. Mas a verdade é que não é preciso tanto assim. Um estoque de 10 a 15 dias de comida é suficiente para a maioria das pessoas. Claro que a quantidade de pessoas na sua família tem grande influência no tamanho do seu estoque de comida. 2. Você não precisa armazenar tudo. Não é preciso armazenar todos os tipos de alimentos. Concentre-se em alimentos básicos como arroz, feijão, macarrão, leite em pó, biscoitos e frutas secas. Lembre, quanto mais variedade, mais difícil será administrar. Tente optar por alimentos versáteis que podem ser usados para muitas receitas. 3. Os alimentos precisam ser armazenados corretamente. É importante armazenar os alimentos corretamente para que eles não estraguem. Lembre, não adianta nada gastar grandes quantias de dinheiro para montar um estoque se você não conhece as técnicas de como armazenar comida corretamente. Temos uma ótima playlist só sobre estoque de comida, vamos deixar no final do vídeo. 4. Você precisa rotular os alimentos. É importante rotular os alimentos com a data de validade. Isso vai te ajudar a saber o que você precisa usar primeiro. Muitos se perdem nisso e é importante que seu estoque de alimentos esteja sempre atualizado. Mesmo que você esteja estocando grãos em garrafas, sempre colhe a data que você fechou a garrafa. 5. Você precisa recarregar o estoque regularmente. Não basta montar o estoque uma vez e esquecer dele. Você precisa recarregar o estoque regularmente para garantir que ele esteja sempre abastecido. Faça uma boa rotação, use os alimentos mais antigos e vá acrescentando novos. 6. Você precisa ter um plano. É importante ter um plano para o que você vai fazer com o seu estoque de alimentos em caso de emergência. Você vai cozinhar em casa? Vai comer fora? Qual a quantidade de comida por pessoa? Uma situação de desastre tem muitas variáveis. 7. Você precisa ter um orçamento. Ter um estoque de alimentos pode ser caro. É importante estabelecer um orçamento para que você não gaste mais do que pode. Lembre de não ficar paranoico e gastar demais, porque lembre, você deve estar preparado também para uma crise financeira. O estoque de alimentos deve ser seu aliado e não algo que te dê prejuízo. 8. Você precisa ter espaço. Um estoque de alimentos ocupa espaço. É importante ter um lugar adequado para armazenar. Lembre que um dos principais fatores para estocar alimentos é o local, que deve ser fresco e escuro de preferência. 9. Você precisa ter ajuda. Se você mora sozinho, pode ser difícil montar e manter um estoque de alimentos. É importante ter ajuda, mas tome cuidado, nem todo mundo entende o conceito de estoque de comida e você pode ser julgado. Tome cuidado para quem você compartilha essas informações, já que em um eventual desastre, quem não se preparou vai saber que você tem comida. 10. Você não precisa fazer tudo sozinho. Se você não quiser montar o seu próprio estoque de alimentos, você pode comprar um kit pré-montado. Já existem no mercado rações militares à venda que têm longo período de validade e ocupam pouco espaço. Essas são apenas algumas coisas que você precisa saber sobre ter um estoque de alimentos. Se você está pensando em montar o seu próprio estoque, pesquise bem e faça um plano. Com um pouco de planejamento,
Você pode montar um estoque de alimentos que vai te ajudar a economizar dinheiro, se preparar para emergências e comer mais saudável. Aprenda a fazer uma horta em casa. E-book no primeiro comentário fixado, se inscreva e confira nossa playlist.